Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Daniel Assis, em mais uma aula do nosso módulo de matemática básica. E hoje nós iremos trabalhar um assunto muito importante para a sua prova. Regra de três composta. Bom, o que difere a regra de três simples da regra de três composta é que na regra de três composta eu terei mais de uma grandeza influenciando na incógnita. Como assim, professor? Então, na verdade, eu tenho a incógnita e, por sua vez, será afetada por grandezas. Então, eu tenho grandezas que afetam a incógnita. Grandezas que afetam a incógnita. Essas grandezas, elas afetam a incógnita de forma direta, ou seja, à medida que uma grandeza cresce, a incógnita também tende a crescer, ou se diminui, a incógnita também tende a diminuir. E de maneira inversa. Nós temos aqui diretamente proporcional e inversamente proporcional. Inversamente proporcional. E aqui nós temos diretamente proporcional. Então, nesse caso, qual é a diferença? Se afetar de maneira direta, você irá manter a fração. Então, a fração mantém. Se afetar de maneira inversa, você inverte a fração. Você irá inverter a fração. E após fazer isso, meu aluno, você irá fazer a proporção. Então, nós temos uma proporção aqui agora. Então, você irá fazer uma proporção que é uma igualdade entre a fração da incógnita e o produto das frações das grandezas. O produto das frações das grandezas. Onde a palavra-chave aqui é produto. Então, nós temos nesse dispositivo, nesse mecanismo. Então, nesse caso, eu vou demonstrar através de exemplos para que isso fique um pouco mais fácil. Então, você observa o seguinte, ó. Bruno possui 6 cachorros e tem a quantidade de ração para alimentá-los durante um período de 40 dias. Beleza, então quais são as grandezas que eu tenho aqui? Cachorros, ração e dias. E aqui está falando de período, certo? Entretanto, 2 deles foram doados para seu primo e a ração foi reduzida pela metade. Por qual período de dias os cachorros restantes poderão ser alimentados com a quantidade de ração existente agora? Então aqui você vai fazer o seguinte dispositivo. Então aqui nós temos a quantidade de cachorros, a quantidade de ração, e aqui nós temos o período. Cachorros, inicialmente eu tenho 6. O período, nós temos um período de 40 dias.
E a ração ele não fala, eu vou chamar de X, certo? E ele me fala o seguinte, olha, a quantidade de ração, ela foi reduzida pela metade, então X sobre 2. E ele me fala que 2 cachorros foram doados, então aqui eu passo a ter 4 cachorros. E ele me pergunta justamente qual é o período K, certo? Qual é o período K? E aqui nós temos o seguinte, após você fazer esse dispositivo, você irá ver quais grandezas são diretas ou quais grandezas são inversas. Então você observa aqui o seguinte, pô, se eu tenho menos cachorros, pelo fato de ter menos cachorros, essa ração ela tende a durar mais dias ou menos dias? Ela tende a durar mais dias. Ou seja, a relação entre cachorro e período é uma relação inversa. Se é uma relação inversa, você consegue observar que enquanto uma desce, a outra sobe, ou vice-versa. Beleza. E agora você vai se perguntar o seguinte, pô, eu tenho menos ração. Se eu tenho menos ração, em relação ao período, essa quantidade de ração daria para menos dias ou mais dias? Isso aqui daria para menos dias. Ou seja, nós temos uma relação diretamente proporcional. Então, nós temos uma relação entre ração e período, que é uma relação direta ou diretamente proporcional. E aqui você vai fazer o seguinte, aqui eu tenho frações, certo? Então nós temos aqui o mecanismo do seguinte, essa é a minha incógnita. Então eu tenho 40 sobre K. Isso aqui vai ser igual ao produto das frações das grandezas. Então nós temos aqui cachorro e período é uma relação inversa. Se é uma relação inversa, eu irei inverter a fração. Então, ao invés de ser 6 sobre 4, eu tenho 4 sobre 6. Multiplicado pela ração, que é uma relação direta. Então, se tem uma relação direta, você deixa no mesmo mecanismo. Então, eu tenho x sobre 2. Então, nós temos aqui 40 sobre k é igual a 4 sobre 6 vezes multiplicação de fração, ou melhor, divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O x desapareceu. Então, nós temos aqui o seguinte, 40 sobre k é igual a 4 sobre 6 multiplicado por 2. Então, nós temos aqui, vou apagar essa parte aqui para a gente ganhar um espaço. Nós temos aqui. Então, nós temos 40 sobre k é igual a 8, que é 4 vezes 2, 6. Então, nós temos produto do meio igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho 8k é igual a 40 vezes 6. Então, k vai ser igual a 40 vezes 6 dividido por 8. Então, esse 40 pode simplificar com esse 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, nós temos aqui 5 vezes 6, que vai dar 30 respostas. Então, esses cachorros serão alimentados por essa ração durante 30 dias. Diferentemente da regra de 3 simples, você observa que na regra de 3 composta nós temos mais de uma grandeza influenciando. Na regra de 3 simples, a gente só tem uma grandeza. Então, a gente tem a incógnita e uma grandeza que está influenciando. Certo. Vamos lá, outro problema. Se a cantina de uma escola tiver insumos suficientes para alimentar 200 crianças por 90 dias,
E se após 30 dias 40 dessas crianças forem transferidos de escola, então os insumos restantes serão suficientes para alimentar as crianças que permaneceram na escola por mais. Então nós temos aqui o que nós chamamos de insumo, certo? Insumo. Nós temos aqui a quantidade de crianças e nós temos aqui a quantidade de dias, certo? A quantidade de dias. Aí ele me falou o seguinte, olha, bom, a quantidade de insumo que eu tenho, que é X, que ele não me falou, alimenta essas crianças por 90 dias, um total de 200 crianças. Ou melhor, acabei trocando ali, nós temos 200 crianças e a quantidade de dias é 90. Beleza. Aí ele me fala, pô, e se após 30 dias? Bom, aqui nós temos uma coisa que nós devemos levar em consideração. O que é que acontece? Essas 200 crianças consumiram esses insumos durante 30 dias. Ou seja, após esse consumo, ficou o restante do insumo que eu vou precisar calcular para poder levar em consideração. Como é que eu calculo isso? Dessa forma aqui, ó. Bom, se eu tenho aqui 200 crianças, certo? 200 crianças. Melhor, né? Essas 200 crianças consomem X insumo, certo? X insumo em 90 dias. Em 30 dias, qual vai ser a quantidade de insumo que elas irão consumir? Aqui nós temos produto do meio igual ao produto dos extremos, então eu tenho que K é igual a 30x dividido por 90. Então eu posso simplificar. E eu descubro, portanto, que K é igual a 1/3 de X. Ou seja, essas crianças, elas consumiram 1/3 do total de insumo. Elas consumiram 1/3 do total de insumo. Se consumiram 1/3, eu fico com 2/3. Ou seja, o consumido foi 1/3 de X. Se o total é X, o que restou? O que restou foi X menos 1/3 de X. Portanto, o que restou vai ser 2/3 de X. Ou seja, a quantidade de insumo, de alimento que tem nessa escola é 2/3 de X. 2/3 de X. Pronto. Aqui agora acabou o meu problema. É só fazer a regra de 3 composta. 40 crianças saíram, então eu tenho 160 crianças. E ele quer saber a quantidade de dias, que nós iremos chamar aqui de Y. Beleza? Nós iremos chamar de Y. Agora nós iremos saber se essas grandezas atingem de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Bom, se eu tenho menos insumo, isso tende a durar mais dias ou menos dias? Tende a durar menos dias. Se eu tenho menos alimento, isso dura menos dias. Mas observe uma coisa, se eu tenho menos crianças, meu problema, isso vai durar mais dias ou menos dias? Isso vai durar mais dias, a quantidade de alimento. Tende a durar mais dias. Ou seja, entre insumo e dias, eu tenho uma relação diretamente proporcional. Diretamente. E entre crianças e dias, nós temos uma grandeza inversamente proporcional.
nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Feito isso, é só montar o dispositivo. Então, eu tenho 90 sobre y, que é a minha incógnita, é aquilo que eu quero saber, é igual. Bom, se entre insumo e dias é uma relação direta, eu mantenho a fração. Então, eu tenho x dividido por 2/3 de x. Multiplicado, que é produto, pela fração das crianças. Então, isso aqui vai ser uma relação inversamente proporcional. Se vai ser uma relação inversamente proporcional, eu vou inverter a fração. Então, eu tenho 160 sobre 200. Isso aqui eu já posso simplificar esse zero com esse zero. Então, eu tenho aqui o seguinte. 90 sobre y é igual. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicado por 16 sobre 20. Então, aqui eu tenho o x simplifica com x, certo? Vou apagar aqui para a gente ganhar um espaço. Então, aqui nós iremos continuar a conta. Continuar a conta. Excelente. Então, nós temos 90 sobre y é igual a 3 vezes 16 dividido por 2 vezes 20. Esse 16 eu posso simplificar com esse 2, que vai dar 8. Então, eu tenho aqui 90. Produto do meio, né? É igual ao produto dos extremos. Meios é produto dos extremos. Então, eu tenho que 3 vezes 8 vezes y vai ser igual a 90 vezes. Então, eu tenho aqui que y vai ser igual a 90 vezes 20 sobre 3 vezes 8. Então, eu posso simplificar esse 90 com esse 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 90 dividido por 3 vai dar 30. Esse 8 eu posso simplificar por 2, que vai dar 4. Esse 20 eu posso simplificar por 2, que vai dar 10. Esse 10 eu posso simplificar por 2, que vai dar 5. E esse 4 eu simplifico por 2, que vai dar 2. Por sua vez, eu simplifico esse 2 com esse 30, que vai dar. Então, y vai ser igual a 15 vezes 5. Isso aqui vai ser igual a 75. Ou seja, alternativa D. Um outro problema, para solidificar um pouco mais, uma construtora contratou 20 profissionais. Beleza. Para realizar uma obra de 800 metros quadrados, a ser concluída em 10 dias. Beleza? Ser construído em 10 dias. Após o quarto dia, beleza. Após o quarto dia, percebeu-se que o tamanho da obra era, na verdade, de 1.000 metros quadrados e que precisaria finalizá-la um dia antes do prazo estabelecido inicialmente. Quantos profissionais com a mesma capacidade devem ser contratados para que se possa realizar uma obra sobre as novas condições? Então, aqui nós temos profissionais. Aqui nós temos a área. E aqui nós temos a quantidade de. Então, aqui nós temos 20 profissionais, uma área de 800 metros quadrados e a quantidade de dias é 10. Beleza. Aqui nós temos duas informações relevantes. Quais são elas? Observe o seguinte, após o quarto dia. Ou seja, se eu estou após o quarto dia, eu consigo observar o seguinte. Eu consigo observar aqui, eu tenho o quinto dia, o sexto dia,
o 7º dia, o 8º dia e o 9º dia para poder finalizar essa obra. Porque ele quer que termine com um prazo total de 9 dias. Se ele já está no 4º dia, faltam 5 dias para poder completar 9 dias. Então aqui nós temos o seguinte. Nós temos que eu tenho uma quantidade de dias que é 5 dias. E aqui agora vem a área. Observe que após esses 4 dias trabalhando, uma parte da área ela foi construída. Então não cabe a mim colocar os 1.000 metros. Porque uma parte desse trabalho ele já foi realizado. E eu preciso calcular isso. Então observe o seguinte, se em 10 dias estava programado construir 800 metros quadrados, em 4 dias, qual vai ser a quantidade de área que foi construída? Então nós temos 10x é igual a 4 vezes 800. Eu posso simplificar esse 10 com esse 0. E eu tenho que x é igual a 4 vezes 8. 4 vezes 8, portanto, 16, 32, 320 metros. Ou seja, desses 1.000 que era para ele construir, eu tenho um total de 1.000. Né? Eu descobri que a área é 1.000. Eles já construíram 320. O mesmo pensamento da outra, 320. Então, o que foi que restou? Restou para ele 680. Então, restou para ele 680 metros quadrados. Então, nós temos aqui uma área de 680 metros quadrados e ele quer saber quantos profissionais são necessários para isso. Agora eu vejo se a grandeza ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se eu tenho uma área menor, eu precisaria de mais profissionais ou de menos profissionais? Eu precisaria de menos profissionais. Beleza. Agora, se eu tenho uma quantidade de dias menor, eu precisaria de mais profissionais ou de menos profissionais? Eu precisaria de mais profissionais. Ou seja, eu tenho que 20 sobre K é igual a... Se entre profissionais e área é uma grandeza diretamente proporcional, eu tenho 800 sobre 680. Multiplicado pela quantidade de dias. Então, se é uma grandeza inversamente, eu inverto a fração. Então, eu tenho 5 sobre 10. Portanto, nós temos o seguinte, eu posso simplificar esse 0 com esse 0, posso simplificar esse 0 com esse 0, certo? E aqui eu posso simplificar esse 5, que dividido por 5 vai dar 1, e posso simplificar esse 10, que dividido por 5 vai me dar 2. Então, nós temos aqui o seguinte, 2 sobre K é igual a 8 dividido por 68 vezes 1 sobre 2. Esse 2 eu posso simplificar com esse 8, vai dar 4. Esse 2 eu posso simplificar com esse 4, que vai dar 2. Então, eu tenho, portanto, que 1 sobre K é igual a 2 sobre 68. Posso simplificar também. O 2 dá 1, por 2 dá 34. Então, eu sei, portanto, que 1 sobre K é igual a 1 sobre 34. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Isso aqui vai dar K igual a 34. Certo? K é igual a 34. Então, professor, você errou. Porque não tem alternativa com 34. Atenção novamente. Observe uma coisa. Ele está me perguntando quantos devem ser contratados para que se possa realizar.
Se eu já tenho 20 e eu preciso de 34, porque K igual a 34, eu preciso contratar quantos? Eu preciso contratar 14, porque de 20 para 34 falta 14. Então, eu chego à alternativa. Um pouquinho mais complexo do que a regra de 3 simples, mas não tem tanta dificuldade assim. Fazendo passo a passo, pensando o problema e lendo o problema com atenção, você consegue safar essa pane aí tranquilamente. Exatas policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.